Tá funcionando o seu? Tá sim. O amor de Deus vai te levantar, o amor do Pai vai te socorrer. Não feche os olhos nem deixe-se, só se abrir para o amor de Deus. Às vezes parece que Ele esqueceu, você se sente só nessa dor, mas Ele está lá contigo sempre, as mãos postadas em ti, dando amor. Esperança é a palavra que é preciso todo dia relembrar. Viva só na bondade, com amor e fé vai passar. O amor de Deus vai te levantar, o amor do Pai vai te socorrer. Não feche os olhos nem deixe-se, é só se abrir para o amor de Deus. Às vezes parece que Ele esqueceu, você se sente só nessa dor, mas Ele está lá contigo sempre, as mãos postadas em ti, dando amor. Ninguém está sozinho, e o caminho é feito para atravessar. Nada é impossível para quem tem um amor divino para aliviar. Boa noite a todos. Sou Daí Carneiro, Luciano Mendes. E aí. Tá baixo. O meu tá ocupando muito espaço, né? Aqui, né? Oi. Agora tá melhor? É, tá. Agora eu tô ouvindo. Boa noite a todos. Nós somos, na verdade, o grupo Arte Vale Vida. Anteriormente nos chamávamos Cordel do Bem, porque a gente também faz um trabalho com cordel, né? E a gente até vai falar um pouquinho sobre esse trabalho com cordel. O começo foi o cordel, né? A gente tem se tem algum nome, um nomezinho curtinho, pequenininho por aí pela cidade rolando, é como Cordel do Bem. Só que agora a gente meio que diversificou nossas atividades, né? E estamos trabalhando também agora com a prevenção ao suicídio, cuidados com a depressão. Essas músicas da gente não tem nenhuma pretensão além de tocar o coração das pessoas e nos ajudar a nós mesmos. O artista, ele na verdade, seja ele espírito ou não, ele tem que ter a consciência de que ele está fazendo aquilo para si mesmo. Depois é que ele expande para as outras pessoas. Nós primeiro então nos ajudamos para ajudar o outro, né? Então o Arte Vale Vida, ele tem essa função. Primeiro de nos ajudar em todos os nossos defeitos, dificuldades, nossos dramas pessoais, nosso caminho que é tortuoso como de muita gente aqui, já que nós estamos no mundo de expiações, né? Ninguém está aqui para
passear, nem curtir, né? A gente ainda não está no mundo assim. Então nós somos o Arte Vale Vida. Esse grupo, essa dupla que às vezes vira um trio com a minha filha, né? Também, que ela também às vezes participa. E nós estamos também na coordenação de artes da Federação Espírita do Estado do Ceará. Nós já estamos lá há mais de um ano, fazendo um trabalho lá, tentando unificar essa questão tão difícil que é a arte espírita. E foi a partir desses estudos que a gente fez dentro da coordenação de artes que a gente resolveu fazer essas palestras com o nome de As Alegrias da Arte Espírita. Mas por que as alegrias da arte espírita? Vamos pensar um pouquinho por que a gente colocou esse nome, que não foi colocado por acaso. Por que a gente colocou o nome de As Alegrias da Arte Espírita? Por que será? Pois é, para começar, né, o que seria uma arte espírita? A gente faz esse questionamento sempre, né? O que é uma arte espírita? Nós vemos que as outras religiões, não é só essa ligação, essa busca pelo divino, né? Em todas elas a gente vê também a presença da arte. E elas têm a característica, né? Tem as músicas gospel, né? A igreja católica, a igreja evangélica. E dentro do espiritismo nós também temos uma arte, né? Não é só a música, né? Não é só a música. A música, claro que eu acho que vem na frente, né? Quem lembra logo de arte, dentro da casa, principalmente, lembra da música, mas também temos outras artes, né? Existe a arte espírita. Por incrível que pareça, a gente tem essas discussões muito nos nossos grupos de WhatsApp e com os amigos músicos que a gente tem. Porque arte espírita... Mas existe a arte espírita e isso já foi inclusive colocado pelo Kardec, nosso codificador, né? Lembrando que nós não somos kardecistas, nós somos espíritas, né? Mas Kardec foi aquele que pegou tudo o que já estava sendo historicamente já estava sendo trazido de anos e anos e séculos, né? Com todos os contatos e todas as situações e juntou tudo numa coisa só. Mas o Kardec fala que tem a arte espírita sim, porque tem a arte católica, tem a arte protestante, tem a arte judaica. A gente sempre gosta de lembrar que a gente é professor, né? E professor de escola pública. Então a gente tem contato com crianças com condições bem... não digo, também assim, não é um problema tão grande assim, não é, a gente olha, imagina a escola pública, imagina uma coisa muito precária e difícil, e não é tão assim, entende? O trabalho não é tão difícil, eu diria que até às vezes é até mais tranquilo do que em certas escolas particulares. E lá eu levo muito essa questão da arte, que eu também dou aula de arte, e eu coloco às vezes uma música, como por exemplo, uma música assim, ó. Essa música será que é brasileira? Essa música é daqui do nosso sertão? Será que ela é... A gente lembra o que uma música dessa? Para a gente fica fácil, né? Ela é Egito, alguns dizem Índia, mas muitas crianças falam, já conseguem identificar isso aqui como uma música egípcia. O que é muito interessante, né? Porque isso significa o quê? Que as músicas, elas têm relação com certas culturas. Então, quando você coloca uma música, um cantor evangélico cantando, lembrando sempre que a gente tenta não ter preconceito de qualquer tipo, tenta, né? Porque às vezes pode escapar algum preconceito aqui e ali, mas a gente tenta não ter preconceito, né? E a gente escuta uma cantora evangélica, ela canta de um jeito. A gente escuta um cantor católico, ele canta de outro jeito. A gente escuta uma cantora judaica, ela canta de um jeito. Se você comparar com um muçulmano, pode ter algumas questões ali, né? Essas coisas de...
são muito parecidas assim, mas quando você consegue reduzir um para um lado, depois você consegue identificar. Então, a gente acredita que existe também a arte espírita. Quando, a partir do momento que você começa a falar sobre alguns temas que não são coincidentes de outras religiões, a gente começa a identificar ali detalhes que são relacionados com o espiritismo. Vamos fazer uma música aqui para dar um exemplo. Chama-se Vem. A música Vem, e a gente acredita que essa música é uma música espírita, apesar de essa primeira música que a gente tocou, ela, se a gente prestar atenção mesmo, ela tem uma conotação espírita. Eu tento também, Chiquinho, não dar assim uma conotação tão profundamente espírita, para que a gente, espírita mesmo, para a pessoa dizer assim, olha, essa música é espírita, viu? Mas assim, a gente também tenta não criar muitas situações de relacionar só um tipo de música, ou querer fazer só outro tipo de música. A gente acha que, por exemplo, existe a música de harmonização. Essa primeira música, ela é uma música de harmonização. Desculpa a gente estar sendo tão doutrinário às vezes, porque talvez para a gente ser professor, a gente gosta de espizinhar as coisas assim. Mas essa primeira música, ela é de harmonização, né? A gente fez bem leve, bem tranquilo, né? Normalmente a gente usa em reuniões antes da prece e tal, mas a gente acredita que a música espírita ela tem todas as possibilidades, né, Daí? Pois é, porque a gente vê em alguns lugares as pessoas muito lembram logo do espiritismo, uma música bem calminha, com uma prece, né? Mas não, os espíritos também querem um pouco mais de agitação também, assim como nós, né? Tem hora que nosso espírito está vibrando tanto, né? Necessita de uma música para acalmar um pouco, para estar na mesma sintonia, né? Então a gente acredita que a música tem que ser dessa forma, né? Cada música se adequando ao momento, né? Uma música para ajudar num momento mais difícil, para uma prece, para uma harmonização, né? Vamos fazer. Essa música agora, ela é Vem, o nome dela. Ela é uma música espírita. Mas eu quis fazer aqui, ó, uma levadinha que já chamaram de country. Mas pode ser muitas coisas, né? Vem, vê se abandona a escuridão, deixa pra trás o tempo ruim lá do passado. Vem, segue com a gente nessa luz, daqui pra frente é tudo novo, recriado. Vem se fazer de instrumento e afinar o amanhecer. Não é só coisa de momento, não. Venhas além, e além do mais você vai se conhecer, se reconhecer. Vem se amar, se cuidar. Sua cura é só uma parte do começo. Vem se olhar, se achar. Sua alma é seu mais novo endereço. Faz seu caminho no bem. O amor é bem mais forte que a vaidade. Vai e ajude alguém. Tenha calma então. Força, irmão, que se torne o que você é de verdade.
E aí vocês também podem perceber que aí vem a mensagem, né? Sendo uma música espírita, o importante não é o ritmo, se você faz mais lento, se vai fazer aquela música bem suave, ou se vai botar de repente um forró ali, ou até mesmo um funk, porque não o ritmo. O importante é a mensagem que se coloca na música. A gente fala o funk, tem gente que fica assustada, como assim funk, né? Porque lembra das músicas com conotações sexuais, né? Não seria adequado para uma casa espírita, né? Ou para qualquer outro templo religioso. Mas a gente pega o ritmo, né? A batida, e coloca uma mensagem ali, a mensagem indo na frente. É isso. E aí a questão de, né, de ser muito doutrinário. Claro, pode até ter uma música, alguma coisa mais, um teor mais doutrinário. Mas a doutrina é uma doutrina consoladora, né? Então a gente levar essa mensagem de consolo, de alegria, né? Dependendo da ocasião e do objetivo que se quer com essa arte, é o que vale. A mensagem tem que ir na frente, né? Seja de qualquer arte, você fazer uma pintura, né? Tem-se a pintura mediúnica, mas tem a pintura, a arte espírita, né? Temos a nossa querida Cândida, né? Temos o Valjoan, temos alguns nomes espíritas, né? Que trabalham muito com a questão das artes plásticas. E é interessante que mesmo numa pintura, né, num desenho que seja, você tem que perceber ali a mensagem, né? E aí, como se trata da arte espírita, você vai logo notar que aquilo é espírita, não é católico, não é evangélico, né, não é muçulmano. Algumas ideias a gente traz dentro do espiritismo. E a ideia principal que a gente sabe sobre a arte é que a arte, na realidade, ela não é daqui do nosso plano. Vocês sabiam que existe a arte divinal, a arte espiritual? Vocês sabiam que lá no plano espiritual, isso eu estou falando, não sou eu que estou falando, a Daiane está falando, existe comprovações, Kardec estudou muito isso também. Está no Livro dos Espíritos, alguém conhece aqui? A questão 251, vocês já estudaram isso, já devem ter visto ou devem ter passado. Eu vou ler para vocês aqui o Livro dos Espíritos. A gente gosta muito de trazer a nossa arte junto com a doutrina também, apesar de termos aqui um pensamento um tanto quanto ecumênico, mas gostamos também de trazer sempre a ideia do Espiritismo, porque a gente não está fazendo... A gente aqui não é evangélico, a gente aqui não é católico, não é islâmico ou de qualquer uma das denominações evangélicas. Tentamos não ter preconceito com nenhuma dessas denominações, mas a gente é espírita. Já dizia o nosso grande mestre Tarcísio José de Lima, né, que foi meu mestre 2 vezes, foi meu professor no curso, né, do lado do conservatório, e é meu mestre de vida. Ele mesmo fala, Tarcísio José de Lima, inclusive tenho o orgulho de ter uma música aqui com ele, que depois a gente vai mostrar, mas a gente segue muito o que ele fala, assim, e coloca sempre a doutrina espírita na frente, porque nós não somos católicos, né? Nós não somos protestantes. Todo o respeito do mundo com todas essas religiões e com a liturgia de todas essas religiões, mas a gente também tem que lembrar que a gente é espírita, né? Porque às vezes... A arte tem que estar alinhada com o nosso pensamento, com a nossa vivência, né? Se ela não estiver alinhada com isso, sua arte está precisando, né? Você precisa ver qual seu rumo seguir. Você está ali como artista perdido. Você tem que ter uma linha, né? Questão 251 do Livro dos Espíritos. Os espíritos são sensíveis à música?
Resposta: quereis falar de vossa música? Interessante isso, né? O Kardec faz uma questão assim, parece que espera que o Espírito elogie a música da gente. E a primeira resposta do Espírito é logo uma pancada, né? Não é nada simpático assim. Quereis falar da vossa música? O que é ela diante da música celeste? Desta harmonia que nada sobre a terra pode vos dar uma ideia. Uma é para a outra o que o canto do selvagem é para a suave melodia. Entretanto, os espíritos vulgares podem experimentar um certo prazer em ouvir a vossa música. Já pensou ouvir isso? Quer dizer, músicas maravilhosas que a gente acha aqui, Bach, Beethoven, né? E outros tantos, tem gosto para tudo, né? Mas todas essas músicas, por mais maravilhosa que seja, não chega nem aos pés da música celeste, segundo a questão 251. Porque não são ainda capazes de compreender outra mais sublime. A música tem para os espíritos encantos infinitos, em razão de suas qualidades sensitivas muito desenvolvidas. Refiro-me à música celeste. Veja bem, ele está falando da música celeste, não da música daqui. Que é tudo o que a imaginação espiritual pode conceber de mais belo e de mais suave. Então por isso que a gente tem que ter, o músico muitas vezes é arrogante, né? O artista, porque está fazendo uma arte, tudo, melhor do que os outros, mas na realidade o que ele faz ali, além de ser muito distante ainda da música divinal, ele tem muita ajuda da música divina, da arte divina e dos espíritos, né, que estão ao redor. Todo artista ele tem ali um protetor, tem compositores e artistas espirituais que estão ali ajudando ele. Mesmo o Tarcísio fala isso. Ele disse que estava fazendo uma música, ficou todo feliz porque fez uma música, aí o mentor dele disse: não fique não, porque essa música aqui é minha. Como isso? Essa música é minha, eu só te dei a inspiração, você fez aí na sua instrumentação terrestre, mas essa música é da gente aqui, essa música foi nós que fizemos. Então ele tem muito esse cuidado e a gente também tem muito cuidado. Toda música que eu falo, a gente diz assim: nós fizemos, né? Essas músicas todas elas são composições minhas, né? Vamos botar em entre aspas, e com ajuda espiritual, né? Umas mais, outras menos. Interessante essa história de composição, porque as pessoas acham que a gente compõe assim em qualquer momento, né? Mas de fato, uma vez eu estava no carro e comecei a ouvir melodias. Eu tive que parar o carro, lógico, né? Não ia também fazer com o carro em movimento. Parei o carro e cantei. Eu estou sempre com o celular. A tecnologia ela é maravilhosa, né? Que a gente pode fazer tudo isso. E cantei, cheguei em casa, passei para o violão. Aquela música com certeza não foi minha, porque as músicas para mim elas não vêm assim de uma vez. Tem que pegar o violão. Chiquinho sabe como é difícil, né? Pega o violão ali, vai fazendo os acordes. E às vezes você está fazendo, aí quando termina, alguém diz assim: essa música parece com aquela outra lá. Aí você vai ver, é parecido com a outra, rapaz. E é assim, né? Então, o que os espíritos, o que o mundo espiritual fala é que existe uma música divina, existe uma... E aqui a gente estende essa noção de música divina para a arte divina. Existe a arte divina. Eles dizem ainda que a gente, no nosso sono, quando a gente vai para outro plano, a gente lá entra em contato com essa arte divina, essa arte plástica divina, essa música divina, e chega aqui, aí vem a inspiração para você tentar fazer parecido. Tentar fazer, né? Porque lembrando que, como nós estamos na nossa caminhada, no nosso aprendizado, né? Temos ainda muito que refinar até chegar nessa arte divina, né? Como falamos, a arte espírita, a música espírita, ela tem que ter a mensagem espírita na frente, né? E a gente também gosta de fazer umas músicas que, apesar de espíritas, tem um outro teor rítmico. Vamos tocar aqui duas músicas para dar um exemplo para vocês, duas músicas nossas.
Uma chamada Tenha Fé e a outra é Fé, Amor, Perdão, Caridade e Gratidão. Vocês vão ver que elas são um pouquinho diferentes. Tenha fé, é só acreditar que tudo vai passar. Tenha fé, e que tudo isso é pra nos ensinar. Tenha fé, mas não esqueça também que você tem que se ajudar. Pra tudo melhorar é só ter fé. Tenha fé, é só acreditar que tudo vai passar. Tenha fé, e que tudo isso é pra nos ensinar. Tenha fé, mas não esqueça também que você tem que se ajudar. Pra tudo melhorar é só ter fé. Tenha fé nas coisas da vida. Tenha esperança no amor. Sempre há de haver uma saída. Aqui não é só sofrimento e dor. Tenha fé na alma do mundo. Tenha fé no que você faz. Lembre sempre de agradecer, de acreditar que tudo vai ficar em paz. Quando a gente só reclama, é chama pra tristeza, e aí fica difícil de se levantar. E naquela dor imensa chegar, Sabe o que você faz? Tenha fé em Deus que tudo vai passar. Agora eu quero a ajuda de vocês, ó. Tenha fé, é só acreditar que tudo vai passar. Como é? Tenha fé. Cadê a fé de você? Tenha fé, é só acreditar que tudo vai passar. Tenha fé, e que tudo isso é pra nos ensinar. Tenha fé, mas não esqueça também que você tem que se ajudar. pra tudo melhorar. Agora só vocês não têm a fé. É só acreditar que tudo vai passar. Melhorou, hein? Tenha fé, e que tudo isso é pra nos ensinar. Mas não esqueça também que você tem que se ajudar. Pra tudo melhorar, só ter fé. Pra tudo melhorar, só ter fé. Pra tudo melhorar, só ter fé. Não precisa de muito, não, pra você ser feliz. Olhe um pouco pra dentro e preste muita atenção no que diz o seu coração, que não é só sofrimento, não. Também tem os sorrisos, com amor bem no centro. Muita paz, a esperança que se faz a evolução. Mas o que importa é o pensamento, estar conectado com a alma. Então tenha calma, recalcule o seu caminho. Pare um pouco pra sonhar, pare um pouco pra sonhar. Olha o refrão. Fé, amor, perdão, caridade, gratidão. Fé, amor, perdão, caridade, gratidão. Como é? Fé, amor, perdão, caridade, gratidão. É o que transforma todo mundo. É o que faz todo mundo ser um só, então. Fé, amor, perdão, caridade, gratidão. Fé, amor, perdão, caridade, gratidão. Fé, amor, perdão, caridade, gratidão.
é o que transforma todo mundo, é o que faz todo mundo ser um só então. Tem um baiãozinho, né? Um shotzinho baião. A gente tinha um grupo chamado Grupo Ânima, Banda Ânima, que a gente tinha um baixo, bateria, e a gente fazia uma grande festa assim, nos centros, né? As pessoas ficavam meio assustadas, mas daqui a pouco já estavam dançando. Que às vezes para alguns, por incrível que pareça, mas algumas pessoas ainda, Chiquinho, ainda acham que a arte espírita, a música espírita, ela tem que ser só aquela bem lenta, tranquila e para dar aquela harmonizada, que são músicas maravilhosas também. Mas nas nossas andanças digitais por aí pelo Brasil, né? Que agora com a pandemia só trouxe uma coisa, né? Algumas coisas muito ruins, mas coisas boas também, que foi essa questão do digital, né? A gente mesmo aqui está se utilizando disso que antes não existia, né? Universalizou, né? Pois é, nessas andanças a gente vê por aí o pessoal de Minas fazendo shot, o pessoal tem um grupo do Espírito Santo fazendo rock, né? Tem gente em São Paulo fazendo MPB, samba, gente do norte pegando aqueles ritmos nortistas e fazendo também. Então, mas sempre com a mensagem acima do ritmo. Eu digo sempre o seguinte: se você vai num show de música espírita e você sai dançando e você não lembra de nenhuma música, é porque a coisa não funcionou. Não funcionou. Se você saindo daqui dançando, né, mas não lembrar do Tenha Fé, do Fé, Amor, Perdão, Caridade e Gratidão, é porque o nosso trabalho ele não está sendo bem feito. A gente só está animando. A gente fez só metade do trabalho. Porque as pessoas precisam de alegria também. Por isso que o nosso tema é Alegrias da Arte Espírita. Pois é, quando a gente fala em alegrias da arte espírita, né? A gente está falando de música porque a gente trabalha com isso. Mas lembra que no começo a gente falou que é cordel do bem, né? A gente começou mesmo foi com cordel, né? E aí vemos também gente aqui da nossa cidade, eu não vou dizer nem do interior também, tem gente fazendo cordel espírita. Não é só a gente não. Tem gente aí por aí, aqui no interior, fazendo também cordel, né? Muita gente diz, nossa, nunca vi cordel espírita. Mas tem gente também fazendo teatro espírita. Não é só a mostra de teatro transcendental, né? A gente conhece uma casa, né, durante muito tempo, trabalhou muito com teatro, né? O teatro era muito forte ali dentro, coral também, mas tinha um teatro atuante dentro da casa, né? Temos artistas do interior também conversando com a dança, né? A performance, né? Essa coisa toda. Como eu já falei, artistas plásticos, não só a questão da pintura mediúnica, né? Artista plástico, que não só a pintura, a escultura, né? Nossa amiga faz até os bonequinhos com feltro também. Então, diversas coisas. Dentro da casa também, trabalhando, por exemplo, com idosos com artesanato. Tem casas aqui que fazem esse trabalho com idosos com artesanato. O artesanato é uma arte, né? Até a comida que é feita dentro da casa, por que não dizer uma arte? A culinária é uma arte. Você está se entregando ali, colocando amor, né? Claro que aquela comida vai ficar com um gosto diferente, gente. Tem amor ali, né? Como é que uma comida dessa não vai prestar? Né? Então a gente tem que perceber, né? Que a arte ela está nas pequenas coisas e está no nosso dia a dia. Sem ela, a vida não teria tantas essas cores, né? Claro que com o dia a dia, com a pressa, a gente vê tudo cinza, né? Tem dia que a gente não quer ouvir ninguém, quer ficar ali com os pensamentos, né? Ou então alguém vai perguntar qualquer coisa, responde atravessado.
Mas aí você pensa, né? O que faz você relaxar? Muita coisa tem a ver com a arte. Às vezes um vídeo no TikTok, né? Ou coisas assim, uma música ali que você lembra dos tempos passados, né? Tem alguma coisa de uma memória afetiva. Tem aqueles livrinhos que já foi muito moda, né? De pintar, né? A arte espírita, ela também tem a ver com mediunidade, não sei se vocês sabem. Está lá no livro dos médiuns. O interessante é que às vezes a gente vai falar essas coisas nas casas e as pessoas se impressionam assim, mas está tudo lá na codificação dos livros de Kardec. Inclusive a gente está sendo quase obrigado pelo mundo espiritual para ler e estudar. Daiane falou no nosso trabalho com cordel, a gente trouxe alguns cordéis aqui. É que a gente não trouxe muitos cordéis, mas depois eu venho deixar alguns cordéis aqui, tá? A gente vem especialmente, se nos chamarem novamente, né? Se a gente agradar, a gente é chamado novamente. A música que a gente cantou agora há pouco, ó, Tem a Fé, começou com esse cordel. Então veio primeiro o cordel, depois a música. O meu trabalho com cordel espírita começou com o livro chamado O que é o Espiritismo. Vocês já leram esse livro, com certeza? O que é o Espiritismo? Trabalham com ele aqui. O que é o Espiritismo é o primeiro livro que Kardec recomenda que o espírita leia, para começar na codificação, né? E aí eu comecei a fazer o cordel em cima daquela parte que é aquelas observações gerais que ele fala, né? Tem uma parte no começo que são os diálogos, né? E tem uma parte que ele explica muito bem o que é o Espiritismo, as observações preliminares, se não me engano. E aí eu fiz o cordel ali do que é o Espiritismo. Aí quando eu terminei o livro que é o Espiritismo, que eu fiz, comecei a fazer por brincadeira, né? Imaginava que era só para começar ali, porque o cordelista ele tem uma mania de pegar textos já existentes. Isso acontece com vários cordelistas, né? Tem gente que faz o cordel da Bíblia, tem gente que faz o cordel, né, dos livros todos. Tem um amigo nosso que faz cordéis de livros, do Peter Pan, do Pinóquio, e eu peguei o livro dos Espíritos, comecei a fazer ali o que é Deus, né? Vocês lembram dessa? É esse aqui, ó. Todo mundo lembra qual é a primeira questão? Todo mundo fez primeira lição de questão, casa? o que é Deus? Vocês que podem Deus, não saber, né? da 479, sei lá, né? Mas tem gente que sabe até, né? Pode até gente aqui que sabe. Aí tem aqui, né? Bem no comecinho, né? Deus é a causa primária de tudo então existir. Inteligência suprema que faz a vida fluir. Deus é além do infinito, além do rito e do mito, um eterno evoluir. Essa foi a primeira, em cima da primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Eu fui fazendo. Aqui dentro tem até, ó, questão 1, questão 2, para... Fiz da segunda. Apareceu umas questões mais abrangentes, eu tive que fazer mais estrofes. E aí fui fazendo, e a coisa foi ficando séria. Eu achei que era só uma coisa, né, só para fazer ali um estudo e tal. E aí, depois de 3 anos e meio, eu terminei o Livro dos Espíritos inteiro e fiz ele, graças a Deus, eu e os nossos amigos espirituais, né? A gente fez o Livro dos Espíritos inteiro em cordel. As 1018 questões, é isso? Incluindo a escala espírita. Foi um trabalho bem árduo, assim, de 3 anos e meio, mas no meio do trabalho eu percebi, eu estou estudando, gente. Eles estão me fazendo estudar. Não é um trabalho para eu ficar me orgulhando, nem nada. É um trabalho de estudo. E é um trabalho que eu estou levando para as casas também, né? E como nem nada é por acaso, a gente está trabalhando agora com Itamir de Moraes, que é um artista, um ator, que faz o Kardec, ele se personaliza de Kardec, e ele faz a leitura desses cordéis, assim. A gente está começando um trabalho nesse sentido, e vai acontecer aí, ano que vem talvez a gente comece um trabalho de fazer a leitura desse trabalho todinho, desse cordel inteiro, que são as 1000 e tantas perguntas e respostas, todas em cordel, e com o Kardec, né, no caso o Itamir, fazendo a leitura, tá bom? E depois a gente traz aqui, porque a gente veio meio corrido, saindo do trabalho e tudo. Eu trabalho no Maracanã, daí trabalha lá no Sapiranga, a gente tem que se juntar, pegar as crianças e depois, quer dizer, o nosso trabalho
é um trabalho mesmo, assim, a espiritualidade nos bota, vai, vamos fazer. É porque além disso tudo, ainda somos pais. Professores pais, né? Professores, pais. Bom, eu falei da mediunidade, então, ó, tá aqui, no livro dos médiuns, para a gente não parecer que está mentindo. O livro dos médiuns fala assim, lá em Médiuns Escreventes ou Psicógrafos, né? Um escritor, um pintor, um músico, por exemplo, nos momentos de inspiração, poderiam ser considerados médiuns? É uma pergunta que tem dentro do livro dos médiuns. Resposta dos espíritos: sim, pois nesses momentos tem a alma mais livre e como separada da matéria, que então recobra, em parte, as suas faculdades de espírito e recebe mais facilmente as comunicações dos espíritos que a inspiram. Os artistas, eles estão o tempo todo sendo inspirados pelo mundo espiritual. Isso é muito difícil para um artista lidar, porque o artista, ele traz uma coisa que é o ego muito inflado. A gente vê por aí, né? Muitos exemplos de artistas, até que se dizem religiosos muitas vezes, e o fã vai lá conversar com ele, parece que nem existe assim. E quando ele vai falar, o grande desafio, principalmente do artista espírita, né? Porque nós sabemos que nós temos que trabalhar bastante a questão do nosso ego, que ainda é muito grande, né? E aí, assim, a gente chega agora numa música que na realidade é... Como é que foi essa música que foi feita, Daiane? Fala pra gente. Bom, essa pergunta nem deveria ser feita a mim. Porque assim, como foi feita, eu não sei. Sinceramente. Mas sei pelos estudos, né? Estudando. Daiane médium também, né? Daiane é médium. Pois é, eu estudo bastante a mediunidade, né? Comecei no teatro nos 16 anos, contação de história, né? Fiz aula de canto e tal, mas sempre foi muito forte desde muito cedo a questão da mediunidade. Criada num lar extremamente católico, eu não entendi o que acontecia comigo até descobrir o espiritismo, né? E aí um dia estava me sentindo angustiada em casa, uma série de questões, e aí estava descarregando isso já num choro, num sentimento que eu não sabia descrever o que era. Botei isso no papel. E aí foi que eu disse, olha, isso é uma música. Agora, eu não toco nenhum instrumento. Até tentei já. Como descrever para ele como era essa música foi o desafio. Mas acho que ele conseguiu captar. Mas está aqui como parceria. E ela é assim, ó. Veja só como é uma mensagem profunda de recomeço, de superação. E veio exatamente nesse momento em que a gente está realmente fazendo a gente está se levantando, né? A gente não sabia o que ia acontecer depois dessa pandemia. Estamos todos num eterno recomeço, né? Mas como tudo na vida é um aprendizado, né? E ela diz assim, ó. Tudo recomeça, volta ao começo e comece outra vez. Nem tudo está do jeito que queremos, está do jeito que é pra ser. Começa agora, assim, com um passo, e logo verá o caminho já foi percorrido. Se já me foi assim como um pássaro, parece o começo, mas é o começo de um lindo voo. de um lindo voo. Aprenda, cresça, e logo tudo isso deixará de pesar. Logo tudo isso Deixará de pesar.
cresça, e logo tudo isso deixará de pesar. E logo tudo isso deixará de pesar. Tudo recomeça, volte ao começo e comece outra vez. Nem tudo está do jeito que queremos, está do jeito que é pra ser. Começa agora assim com um passo, e logo verá o caminho já foi percorrido. Se jogue e voe assim como um pássaro. E logo um abismo, mas é o começo de um lindo voo. De um lindo voo. Cresça, e logo tudo isso deixará de pesar. Aprenda, aprenda, cresça, e logo tudo isso deixará de pesar. 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 Eu às vezes até fico confusa com a letra dessa música, porque me vem os sentimentos de quando eu coloquei ela no papel depois que eu fui ler, que fui perceber, né? E os sentimentos, as coisas todas, né? Claro que eu sei que uma parte dela veio para mim, porque é essa coisa de recomeço, né? Que eu estava num período muito assim. Mas vem como mensagem para todos nós, né? De estudar, de seguir adiante, né? E o lance de se jogar é porque muitas vezes a gente trava, vem o medo, né? E a gente não arrisca. Ou acha que não consegue fazer as coisas, não consegue seguir adiante, né? E a arte também, ela está aqui em Chico Xavier. Chico Xavier também falava de arte. André Luiz e Emmanuel também falavam de arte. Esse livro aqui não é muito conhecido, né, do Chico. São perguntas e respostas que ele faz e os espíritos respondem. E uma das perguntas que Kardec nem fez essa pergunta, né? Que é arte? Que é a arte? E os espíritos, no caso de Emmanuel, falou: a arte pura é a mais elevada contemplação espiritual por parte das criaturas. Ela significa a mais profunda exteriorização do ideal, a divina manifestação desse mais além, que polariza as esperanças da alma. O artista verdadeiro é sempre o médium das belezas eternas, e o seu trabalho, em todos os tempos, foi tanger as cordas mais vibráteis do sentimento humano, alçando-o da terra para o infinito e abrindo em todos os caminhos a ânsia dos corações para Deus, nas suas manifestações supremas de beleza, de sabedoria, de paz e de amor. Vamos agora só, a gente já está chegando no final, né? Sempre lembrando da necessidade dessa arte que nós chamamos de arte espírita. Existe sim, ok? Vocês vão sair daqui sabendo e lembrando que existe mesmo uma arte espírita. A gente só precisa encontrar o caminho dessa arte. Que caminho é esse? Porque as outras denominações religiosas, elas já encontraram o caminho da arte. Mas por quê? Porque a gente ainda está engatinhando, né? Nós temos só 160 anos de espiritismo, gente.
Quantos anos tem os protestantes, os evangélicos? Quantos anos tem os católicos, né? Música judaica aí tem há milhares de anos, né? As músicas por aí de outras denominações, as artes de outras denominações tem né, quase milênios muitas vezes. Então a gente ainda está se encontrando ainda nessa arte, mas existe uma arte espírita sim. E é essa nossa busca pela arte espírita, que na verdade é, digamos, uma arte que fala em reencarnação, em amor ao próximo, em continuidade, continuação, lembrando que as coisas continuam do outro lado. E que a arte, na verdade, é uma parte do divino. Então, para a gente finalizar aqui, a gente vai fazer uma música que é uma letra minha e uma música do Tarcísio José de Lima, que é uma música muito bonita, a gente gosta sempre de tocar ela nos finais, e como uma forma de homenagear esse grande artista, que é o nosso grande artista espírita, que às vezes a gente não lembra muito das pessoas, mas eu gosto sempre de bater nessa tecla, tocar tanger essa corda, porque é importante a gente sempre lembrar. Não sei se ele já veio aqui várias vezes, que bom, inclusive mora aqui perto, né? Razoavelmente próximo, né? Já fomos lá na casa dele, inclusive. Eu digo que o meu trabalho na coordenação de arte muitas vezes é elevar o trabalho dele, trazer o trabalho dele, mas ele é uma pessoa de uma humildade tão grande, que às vezes eu me sinto envergonhado de fazer certas coisas, porque resvala na grandiosidade que ele é como artista, e ele é um grande artista mesmo, né? Inclusive artista mesmo, em todos os âmbitos, inclusive fora do espiritismo. Mas enfim, vamos tocar, né? Vamos fazer aqui a música e fica como a guisa de oração. Pode ser? Poderia ser, assim, a nossa, né? Vamos fazer assim, antes de mais nada agradecer a presença de todos, tá bom? Luciano, Daiane, muito obrigado. Eu tenho certeza que foi algo leve, mas de um aprendizado profundo para todos nós. É uma oportunidade ímpar que nós tivemos. Tenho a certeza absoluta que você será convidado outras vezes com Daiane aqui para nos brindar aqui com essa forma diferente de ensinar o Espiritismo, de abrir os nossos corações. E para encerrar, você faz a nossa prece com a música do Tarcísio e a sua música do Tarcísio. Tenham uma boa noite a todos e logo após, aqueles que quiserem dirigir a sala de passes, sintam-se à vontade. Paz e bem, amor e fé, viver é afirmar-se o que se é, cantar, tocar, emanar-se, elevar-se, aliviar a dor, compor, se recompor a cada manhã. Luz e saber, riso e razão, viver é afirmar-se em oração, amar, sentir, perdoar-se, acreditar em si, em dó, ré, mi ou em fá, nascer, renascer, ser o que está vindo a ser, vir a ser o que há de vir. O que há de vir, ver, olhar, esperança, reconhecer no outro o irmão, ouvir e conceber. Ouvir e conceber um dia cheio, um dia cheio, um
dia cheio de alegria e cor. Um dia cheio, um dia cheio, um dia cheio de alegria e cor. E compreender, e se compreender, e compreender, e se compreender, e compreender, e se compreender, e compreender, e se compreender. Paz e bem, amor e fé. Viver é afirmar-se o que se é. Obrigado a todos, fiquem com Deus. Muito obrigado. Obrigado, boa noite a todos.